Hoje é a nossa segunda conversa sobre esse assunto tão precioso, tão importante das nossas vidas, que é nós estamos chamando de livre para prosperar. E na última conversa nós falamos sobre regras, princípios de ouro para você acessar essa liberdade financeira. Se você ainda não ouviu, está no YouTube aí, você pode acessar, vai ser muito bom. Eu acredito que vai acrescentar muito para você, tá? Outra coisa que eu queria te falar, a gente também vai estar... porque não dá para falar tudo isso, né? E já faz tempo que o pessoal, o diretor da nossa escola, que temos uma plataforma de ensino, está pedindo para a gente gravar alguns cursos. Já faz anos, eu até peço perdão do irmão que pastor Arão, que é o líder da coisa, ele vem toda hora me pedindo, e eu, muita dificuldade, agenda para conciliar, mas ele finalmente falou que se eu não gravar esse ano, eu vou ser demitido. Então, eu fui obrigado a agendar com ele. Então, nós estamos aproveitando para dizer que no mês de junho nós vamos gravar esse curso. Só que a ideia, muitas vezes, como eu já disse para você, 2 câmeras, e eu quero abrir realmente para algumas pessoas que querem fazer presencial. Então, nós estamos te dando aí essas informações no QR Code, que se você quiser assistir esse curso, nós vamos falar 3 quintas-feiras consecutivas, por várias horas, sobre crenças erradas sobre dinheiro. Um dos problemas que muita gente tem com dinheiro é porque eles acreditam em formas erradas. Nós vamos falar sobre comportamentos empobrecedores, nós vamos falar de princípios de negociação, como fazer negócio. Tem muita gente perdendo dinheiro porque não sabe negociar. Nós vamos falar sobre estratégia para aumentar a sua renda, como que eu posso acessar outras rendas e muita coisa bacana. Nós vamos falar sobre noções básicas de investimento, não vou aprofundar, até porque eu não sou especialista na área, mas tem noções que pode já startar essa cultura na sua vida. Como sair das dívidas e nunca mais entrar nelas. Nós vamos falar sobre isso. E também vamos falar sobre essa cultura da organização, do planejamento, do orçamento, que é muito importante. Então, caso você tenha interesse, nós vamos estar juntos aí, tem poucas vagas, a ideia é só gravar e depois eles vão editar e colocar na plataforma. Creio que a partir de agosto vai estar na plataforma. Mas se você quiser participar presencial, vai ter uma dinâmica, vai ter perguntas e respostas, vai ser um negócio bem tranquilo. Tá bom? E hoje nós vamos acessar a nossa segunda conversa, que eu estou chamando de princípios e critérios para a multiplicação financeira. Quem já tem dinheiro aqui? Deixa eu ver, quem já tem? Aquela estatística parece que estava correta mesmo, né? Que de 10 brasileiros, 8 estão quebrados. A estatística que saiu agora em dezembro de 2023. Inclusive, a nossa conversa e o nosso curso não é para quem já fez PhD, não é para quem tem doutorado em economia, para quem entende do mercado financeiro. Não é, não. Se você já tem conhecimento, parabéns, tal. Eu não vou chover no meu molhado, mas eu estou pensando nessas 8 pessoas, nessas 8 de 10, que a estatística diz que está enrolada. E agora você fala assim, pastor, eu tenho PhD, tenho vários títulos, mas eu também estou quebrado. Então vem para ouvir, vai ser bom. A inteligência bíblica, ela dá muitas dicas de como prosperar. E, claro, nós temos que acessar também informações da ciência econômica. Você nunca vai ser bom naquilo que você não entende. Nós precisamos entender mais desse negócio. E, para entender, a gente precisa estudar. Então, nós vamos falar hoje sobre alguns desses princípios e critérios para a multiplicação do nosso dinheiro. Porque não basta só trabalhar para fazer dinheiro, tá? Para ganhar dinheiro. Tem gente que trabalha para ganhar dinheiro, mas ela não sabe fazer o dinheiro trabalhar para fazer dinheiro. E é aqui que está a grande sacada, porque é isso que enriquece, é isso que gera prosperidade. A maioria das pessoas são especialistas em gastar dinheiro. A maioria das pessoas são especialistas em gastar, mas poucas são especialistas em fazer o seu dinheiro multiplicar.
E tem muitas estratégias e orientações bíblicas sobre isso. E a ciência econômica também traz muitas dicas sobre isso. Então, nós vamos falar sobre essas três inteligências: econômica, bíblica e a inteligência da vovó, porque também a vovó já ensinou algumas coisas para a gente, que tem muito neto quebrado porque não seguiu, né, algumas práticas e algumas culturas da vovó. Então, vamos lá. Eu costumo dizer que as pessoas, a maioria delas, sabem como usar dinheiro. Se você der dinheiro para algumas pessoas, fala: eu sei como usar, vou já comprar um iPhone. Se você der dinheiro para as mulheres e pôr um cartão de crédito, elas ficam espirituais, elas oram em línguas, elas falam shop, 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 shop. A mulherada sabe como usar dinheiro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O nosso desafio não é saber usar dinheiro, é saber fazer o dinheiro fazer dinheiro, que é a questão da multiplicação. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, aprender a multiplicar. Porque se a gente não aprender a multiplicar o nosso dinheiro, nós vamos continuar com problemas financeiros. Esse é o grande desafio. Então, quem está preparado aqui? Deixa eu ver. Amém? Está com o coração aberto aí? Não vai me bater? No último culto eu tive que sair por trás com segurança, que o pessoal falou: pastor bateu demais e tal, eu vou pegar ele lá fora. Então, deixa eu falar uma coisa para você. É tudo na base do amor, tá? Vou falar com amor. Vou até me inspirar, vai ser o Weibe. Recebe, levanta a tua mão, deixa eu orar por ti. Pai, eu quero declarar sobre a tua igreja revelação do alto, coração quebrantado, receptivo. Quero declarar, Senhor, verdades que vão produzir transformação. A tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quero declarar teu povo acessando o território do milagre, da multiplicação, da sabedoria de gestão financeira, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Primeira coisa que eu aprendo com a Bíblia é sobre organização e planejamento. A Bíblia está cheia de textos, de versículos, de capítulos, de livros. O livro de Provérbios é um livro extraordinário, por isso que eu leio Provérbios todos os dias. Porque é um livro que me entrega dicas preciosas de gestão, de administração. É impressionante. Agora, eu vou usar um texto bíblico que é bem conhecido de vocês também, que é uma história de multiplicação que a Bíblia traz para nós, que está no relato da primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus fez. Todos vocês sabem que a história aconteceu mais ou menos assim. A Bíblia diz que Jesus e seus discípulos estão trabalhando muito, mas muito, estão expulsando muito demônio e curando. Eles não tinham tempo nem para comer, diz a Bíblia, está registrado desse jeito. E aí Jesus chama seus discípulos e diz: vamos para um dia de descanso, um dia off. Nós vamos para um dia para renovar as forças. E eles saíram, pegaram um barquinho para um lugar deserto, para um resort maravilhoso, só que vazou a informação. Eu acho que até hoje quem fez isso foi o Judas. Que quando Jesus chega lá no lugar, tinha uma multidão esperando ele. E ele falou: olha, gente, hoje eu estou de férias, hoje é folga, pode voltar para casa. Não, ele não fez isso. Ele atendeu, ele amou, ele orou, expulsou o demônio, curou as pessoas, passou o dia servindo elas. E no final da tarde, alguém trouxe para ele o problema. O problema era simplesmente o seguinte: Senhor, 5.000 pessoas aqui, o pessoal da atmosfera já contou. 5.000 pessoas. E tem mais, está todo mundo brocado, com muita fome. E que tem uma agravante: não tem restaurante por perto, você sabe que estamos afastados de tudo. E por isso a internet não pega, não tem como pedir por iFood. E aí eles levaram o problema para Jesus. Eu acho muito interessante, porque Jesus, no livro de Marcos, que essa história está registrada nos 4 evangelhos, com riqueza de detalhes, vale a pena ler. No livro de Marcos, ele registrou assim: perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus está dizendo assim: o que vocês têm? Vocês querem a multiplicação? Mas o que vocês têm? Verifica. Você precisa acessar a realidade da sua vida financeira.
onde você está, como você está. O grande problema é que as pessoas nem sabem como é que elas estão. Pastor, está devendo, irmão? Estou. Para quem? Só para 2 pessoas, Deus e o mundo. Quanto é? Não sei, pastor. Não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, né? Então Jesus disse, vai lá e verifica, o que você tem? E aí, eles voltaram e disseram assim, 5 pães e 2 peixes. E então Jesus ordenou, eu gosto da palavra ordenou, Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se sentar em grupos na grama verde, e assim eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Gente, tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito, não é por um acaso, tem uma verdade, tem uma lição. E eu vejo aqui que a primeira providência para criar um ambiente adequado para a multiplicação é a organização e o planejamento. Jesus dá uma ordem, organizem-se. Vocês querem ver algo, um milagre da multiplicação acontecendo? Organizem-se. Então ele dá diretrizes claras sobre o processo. Eu quero grupos de 50, eu quero grupos de 100, para que a gente possa começar o milagre. Você pode imaginar como seria a bagunça da distribuição da comida para uma multidão de 5.000 pessoas, sem processo, sem critérios, sem organização e sem planejamento? E aí Jesus fala para ele, para fazer isso, porque olha o caos que aconteceria se não tivesse planejamento, organização. Olha a dor de cabeça, o desperdício, era peixe esmigalhado, era gente correndo, uma verdadeira Black Friday. Todo mundo correndo, quebrando a perna um do outro, era pão esmagado na cabeça do outro, e discípulo atropelado. E Jesus disse, organizem-se, organizem-se. E aqueles meninos começam um trabalho muito interessante de organização. Agora, tem muita gente que, se a gente pegar a foto da realidade financeira deles, é mais ou menos isso, uma realidade de bagunça, de desorganização, uma gestão que nem dá para ser chamada de gestão. E Jesus chega e fala, olha, eu quero que vocês se organizem. Então vamos lá, primeira coisa, não há como experimentar a multiplicação na desorganização. Primeira coisa que eu quero que você anote, preste atenção, por favor, tira foto, gosto de colocar no telão para te ajudar nisso. Não tem como ter o milagre da multiplicação, porque se Deus multiplicar a sua bagunça, você vai ter bagunça ao quadrado. Fala, Senhor, abençoa minhas finanças. E fala, não vou, senão você vai ter 2 problemas, 2 bagunças. Nós precisamos aprender a importância de organizar as nossas operações financeiras. Isso é um princípio muito importante. Deixa eu te dizer, não estou generalizando no sentido de que todo mundo tem exceções, raras exceções, há um problema ali, outro fator ali, uma doença, um acidente de percurso que criou problemas financeiros. Mas, em geral, de um modo geral, as pessoas que estão com problemas financeiros, você sabe, é porque elas são desorganizadas. São desorganizadas. Nessa área é uma bagunça. Elas não têm critério, não planejam, não praticam orçamento, não fazem nenhum controle. Não tem controle. Por isso não é de admirar que elas não sabem quanto elas ganham. Quanto você ganha? Não sei, pastor. E quanto você gastou? Também não sei. E com quem você gastou? Também não sei. Pessoas que são desorganizadas, em geral, são infiéis, porque quanto dízimo é deixado de dar porque você não sabe? Quanto você ganhou? Por isso que pessoas que têm problema com finanças, em geral, são desorganizadas. E anota isso aí, não haverá o milagre da multiplicação na desordem e na baderna. Isso é um princípio. Deus se recusa a multiplicar bagunça. Segunda coisa, organizar e planejar dá muito trabalho, mas é necessário. Dá muito trabalho, né? Você pode imaginar o desafio daqueles meninos quando Jesus disse, vão lá e organiza a coisa. E eles saíram, pessoal, vamos sentar, pessoal, sentado, todo mundo sentado, aí é só 50, grupo de 50, aí tem 54, sai 4 daí, sai 4 daí,
E eles tiveram que fazer isso no gogó, sem microfone, sem amplificador. Deu trabalho. Organizar dá trabalho. E demorou. Eu acho que eles conseguiram fazer aquele povo sentar, a maioria sem entender o que estava acontecendo, em pouco tempo. Sabe quanto tempo leva para fazer planilhas, orçamento? Leva tempo. Você sabe, é importante nós entendermos a importância dos controles das coisas, fazer conta, fazer cálculo, acompanhar fatura, né, de cartão de crédito. Tem gente que, amor do céu, que foi? Era dia 15 para pagar a fatura. Já foi, filho, já entrou no rotativo e o banco agradece que você existe, porque é 14% agora ao mês. Aí começa essa vida desorganizada. Você precisa tirar tempo para ver para onde o dinheiro está indo, para acompanhar suas aplicações, para ver sua fatura de cartão de crédito, data de vencimento da conta, ver se tem saldo suficiente. Tem gente que faz o Pix aí, amor, faz o Pix. Aí ela manda uma mensagem, saldo insuficiente. O cara não se deu o trabalho de olhar que não tinha saldo para fazer o Pix. Você conhece alguém assim? Eu conheço, pastor, ele mora lá em casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso, irmão, dá trabalho. Obviamente. Tudo isso é trabalhoso, até para quem gosta. Eu gosto disso. Minha esposa sabe. Arrumar as planilhas. E hoje, cara, o que mais tem? Tem Excel. Na época da vovó era um caderninho. Mas hoje tem app de graça que você baixa para fazer sua gestão financeira. Qualquer pessoa. A vovó usava um caderninho, um pedacinho de papel para anotar as coisas. Mas hoje nós podemos acessar. Ah, pastor, mas é que eu não gosto de fazer isso. Não gosto. O senhor gosta, pastor, mas eu não gosto. Filho, você não precisa gostar. Você só precisa fazer. Ou então contrata alguém para fazer para você, se você tem dinheiro. A organização e planejamento não é só uma boa alternativa, é uma necessidade. Anote isso aqui. A organização e o planejamento são condições indispensáveis para que haja multiplicação. São condições indispensáveis, isso é necessário. Outra coisa, você precisa ter na sua agenda o seu dia das finanças. Você precisa ter. Você precisa separar tempo. O que me chama a atenção nesse texto que nós lemos é que Jesus fala assim para eles, Jesus dá uma ordem, é para todo mundo sentar. Nós temos que entender que nós temos que sentar, nós temos que desacelerar. Nós temos que ter um dia onde a gente senta. Pastor, que horas? Faz isso depois do culto hoje. Fala assim, todo domingo depois do culto eu vou sentar para ver minhas finanças. Para olhar, porque você tem que dar atenção para isso. Isso é uma área importante na tua vida, porque isso causa emocional, espiritual, familiar, e nós precisamos dar atenção para aquilo que merece e precisa de atenção. Não é perda de tempo, isso é sabedoria bíblica. Nós precisamos sentar e separar tempo para fazer toda a organização e planejamento familiar. Separe um dia na semana para fazer isso. Use um aplicativo, use um caderno, use um Excel, use um pedaço de papel, um lápis. E faça a sua tarefa financeira semanal. Olha o que a palavra de Deus fala em Lucas 14, 28. Qual de vocês, uma pergunta, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assentar. Tem que sentar, filho. Porque não é no corre-corre, não é na esteira, não é nesse frenesi, não é nessa loucura. Depois eu vejo, depois eu olho, depois eu presto atenção, cabeça na gaveta, você esquece, depois fala, mas como foi, amor? Quanto foi? Onde foi? Que dinheiro é esse? Por que não está aqui? Eu pensei que estava, mas não está. E já foi. Já perdeu dinheiro. Já pagou juro, né? Boleto atrasado.
Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-lo? E aí, amor, compra, amor, compra. Mas amor, te tem pela fé. Em nome de Jesus, nós temos, vai lá. Ô enfesado, vem cá. Deixa eu conversar contigo. Você precisa fazer planilha. Você precisa acompanhar. Você precisa ver se dá. Deus nunca vai dar algo que você não está disposto a separar tempo para administrar. Anota isso, pelo amor de Deus. Deus não vai te dar. Deus não vai dar algo para alguém que Ele não está disposto a separar tempo para administrar. Se você não tem tempo para administrar a riqueza que Deus quer te mandar, eu posso te garantir, Ele vai mandar para alguém responsável e que tem disponibilidade. Isso é fato. Ele vai mandar. Senhor, eu gosto, viu? Eu gosto de organizar as finanças. Segundo, identifique as causas do problema. Identifique as causas do problema. Ponha isso na sua cabecinha. Todo problema financeiro tem uma causa. Todo problema financeiro tem uma causa. Dificuldade financeira, ela é uma luz piscando no painel do carro. É uma luzinha, é um aviso, é um spoiler do que está acontecendo. Sabe, para! Se temos problemas financeiros é porque algo está causando esse problema. E é irresponsável seguir essa viagem com essa luzinha piscando. Não pega a estrada, porque senão vai ter um prejuízo maior, vai bater biela, vai bater motor. Mas tem gente, não, pastor, eu já estou viajando faz 5 anos com essa luzinha piscando. E eu estou aplicando fé que ela vai apagar. Até hora para a luzinha apagar. Se você está com problema financeiro, é Deus acendendo a luzinha do painel do seu carro. E qual é a causa, gente? Em geral, quando você pergunta para as pessoas que estão com problema de finanças, pergunta assim, irmão, qual é o problema? Sabe o que eles respondem? Pastor, o problema é que eu não tenho dinheiro. O problema é a falta de dinheiro. E deixa eu falar algo para vocês. Porque alguns dizem assim, pastor, se eu tivesse dinheiro, eu resolveria os meus problemas financeiros. Ah, seria maravilhoso. Mas é importante entender que isso não é verdade. Entenda isso aqui. A falta de dinheiro não é o problema. O problema é a causa do problema. Nós precisamos identificar a causa. O que está causando essa confusão, esse estresse, esse endividamento, esse problema? Você conhece alguém que não importa quanto dinheiro entre, eles estão sempre com problema financeiro? Você conhece alguém? Eu conheço, pastor, muito íntimo meu. Falei com ele hoje no espelho. Eu chamo isso de a síndrome do saquetel furado. Síndrome do saquetel furado é uma doença. Tem pessoas que, se nós doássemos todo mês o que ela acha que ela precisa, ainda assim ela teria problemas financeiros. Ainda assim. Eu gosto de perguntar assim, quanta água é suficiente para encher uma caixa d'água furada? Você saberia me dizer? Quanta água é suficiente para encher uma caixa d'água furada? Tem gente achando que a solução era ele ganhar mais dinheiro. Mas se ele ganhar mais dinheiro e continuar com a síndrome do saquetel furado, ele continua com problema financeiro. Veja o que a palavra de Deus diz. Ageu. Leia esse texto quando você voltar para casa. Leia o livro do profeta Ageu. É muito interessante. Ele diz o seguinte. Olha o que Deus está denunciando aqui. Vocês semeiam muito, porém colhem pouco. Comem, porém não ficam satisfeitos. Bebem, porém não se satisfazem. Se vestem, porém não o suficiente para ficarem cobertos. Ganham dinheiro, porém tudo vai embora.
como se tivesse um bolso furado, um saquetel furado, diz outra tradução. Eu acho que foi nesse versículo que aquele cantor fez aquela música: dinheiro de pobre parece sabão, quando ele pega, escorrega da mão. Conhece esse sambinha? Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui tem um problema. E a organização vai proporcionar para você a oportunidade de identificar a causa do problema. Você só vai descobrir se você sentar, como diz a Bíblia, senta para organizar. Só é possível resolver um problema depois de identificado. Tem que fechar diagnóstico. Qual é o meu problema? E a verdade é essa aqui, nota essa aí. A falta de dinheiro não é o problema, é o sintoma. Só é um sintoma. Febre não é doença, todo mundo sabe disso, não precisa fazer medicina. Febre não é doença, febre é apenas um sintoma de uma causa mais séria. Então, a falta de dinheiro na nossa vida é só um sintoma. A falta de dinheiro é o efeito, mas onde é que está a causa? A falta de dinheiro é o fruto, mas onde é que está essa árvore? E nós precisamos aprender a identificar. Muitos não estão conseguindo prosperar porque estão atacando o sintoma, e não a causa, o fruto, e não a árvore. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos identificar quais são as causas do nosso problema financeiro. Descubra o que está causando isso e vamos para frente. Chama a família, chama a esposa, senta, vamos ver o que é isso. Que furo é esse? Que saquetel furado é esse? E deixa eu te dizer uma coisa. A maioria dos nossos problemas financeiros tem a ver com praticamente isso. 20% é contas, é intelecto. 80% é comportamentos. Comportamentos errados. Eu queria ter tempo para falar de comportamentos empobrecedores, mas não vamos falar no curso. Estão quebrando princípios. E quais princípios? Por exemplo, esse que eu estou falando hoje. Organização e planejamento que não existe. Controle, falta de cultura orçamentária. Isso é um problema, isso é uma causa. No caso de Ageu, quando você vai ler o texto lá, o profeta está denunciando por que esse povo de Deus, essa palavra foi para crente, para a igreja, para os Zé evangélicos. Não era para os endemoniados, não, da época. Para o povo de Deus. Por que eles estão naquela condição financeira quebrada? E você vai ver a causa. Sabe qual é a causa? A Bíblia diz... Foi o desprezo para com o templo do Senhor. Desprezo para com o templo estava causando aquele problema de retenção da prosperidade deles. Falei domingo e denunciei alguns comportamentos errados. Estão gastando dinheiro antes de possuir. Essa é uma causa. Está vivendo longe do princípio do contentamento, não consegue administrar o princípio do contentamento. Estão acessando experiências que o seu dinheiro ainda não permite. São pessoas de uma classe social vivendo o padrão de uma classe social acima. É o ganso, é o patinho querendo ser ganso. Tudo isso nós denunciamos na palavra de domingo. Então, entenda isso aqui, anota isso. Enquanto não identificarmos o problema e costurarmos esse furo do saquetel, não haverá multiplicação. Isso é muito, muito importante. Muito importante. Terceira verdade que eu quero compartilhar com você hoje: não coma a semente. Se você quer experimentar a multiplicação, não coma a semente. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala: irmão, não coma a semente. Meu amigo, pensa numa verdade simples, mas que muita gente está ignorando. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, olha que a palavra de Deus nos orienta. Diz assim: e Deus, que dá semente para semear e pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam.
Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Olha aqui o grande segredo bíblico da multiplicação. Eu acho legal que Deus é tão pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ele é tão bom que Ele nos ensina como se nós fôssemos uma criança de 5 anos. Ele está dizendo, pessoal, meus filhinhos queridos, sou eu, Deus, que dou para vocês, eu que dou para vocês 2 coisas, semente e pão. E quando Ele manda, Ele já manda na embalagem, semente, atenção, em destaque, semente é para, está escrito, olha uma criança de 5 anos, semente para semear, e pão, outra embalagem, para comer. E ele ainda está dizendo, e eu faço mais, eu não só mando essas 2 coisas, eu mando todas as outras sementes que você precisa, e eu também faço crescer, mas eu faço crescer de acordo com a generosidade, o tanto vocês plantam. A multiplicação está aqui. Então note que nesse texto tem 2 coisas que Deus nos dá com propósito diferente, pão e comida, pão e semente. E nós precisamos entender que precisamos nos alinhar com os princípios do reino que governa a prosperidade financeira. Então anota isso aqui, muito importante. O que é para ser semeado não pode ser comido. O que é para ser semeado não pode ser comido. Sai daqui falando isso. O que é para ser semeado não pode ser comido. Pão é para comer, semente é para plantar. E não há multiplicação quando se quebra princípio. Toda vez que quebramos princípio, nós somos quebrados pelo princípio. E o que é pão? Pão é consumo. Pão é tudo aquilo que tem a ver com o suprimento das minhas necessidades básicas, principais, comida, roupa, vestuário, moradia, tudo isso que Mateus fala, eu vou dar para você, não preocupa com isso. Quem preocupa com isso é pagão. Eu vou dar, eu sou pai de você, eu vou dar comida, eu vou dar o que vocês precisam para o dia a dia, o pão nosso de cada dia, pode ficar tranquilo. Agora, o que é semente? Semente é aquela parte do dinheiro que vem para a nossa mão, que é para ser reinvestido. Reinvestido. É tudo aquilo que precisa ser transbordado, precisa ser doado, precisa ser plantado, precisa ser administrado, empreendido. Tem que fazer o negócio. É aqui que está o segredo. É o dinheiro agora que Deus mandou para você, que se chama semente. Essa semente vai trabalhar para gerar mais semente. Essa semente que vai gerar mais semente. Só multiplica aquilo que é plantado. Aquilo que não é plantado não multiplica. Pão, ele dá retorno, ele dá experiência, ele dá sustento e nada mais. Você come aquela picanha e fala, pastor, que picanha suculenta. Comeu, gastou, já foi. Dinheiro gasto, monetariamente falando, é dinheiro perdido. O que aquela picanha vai trazer para você? Alguns nutrientes e no final, a maior parte das coisas vai parar na fossa. Mais ou menos isso. Deixa eu te dizer uma coisa, dinheiro consumido é dinheiro perdido, dinheiro plantado é dinheiro que multiplica. Por isso que Deus está mandando, estou mandando semente para não faltar. Você tem que girar a roda da multiplicação. E Deus só multiplica o que não é comido. Olha essa chave aqui, anota aí pelo amor de Deus. Quem está aqui para pegar? Anota aí. Quem come a semente destrói a matéria-prima principal da multiplicação financeira na sua vida. Quem come a semente. O dinheiro gasto nunca mais volta. O dinheiro que volta é o dinheiro que foi plantado. O dinheiro gasto nunca mais volta. Coma uma semente e veja no que ela se torna. Se torna excremento. É isso. Acabou. Nunca mais vai ver. Ponha ela na terra. Experimente o resultado da multiplicação. Você sabe que eu fui pesquisar? 1 grão de milho, 1 grão, plantado na terra, numa cova, ele te devolve, dá uma devolutiva, ele te dá um retorno, ele te dá uma multiplicação numa espiga de milho que tem em torno de 500 a 800 grãos. Uma semente que você joga na terra. Agora eu te pergunto, quem aqui já comeu uma espiga de milho com sal e manteiga? Quantas espigas nasceram?
Hã? Quantas espigas nasceram? Deixa eu te dizer uma vez, toda vez que você come a semente, você perde a multiplicação. Me falaram esses dias, pastor, você tem que comer semente de abóbora. Semente de abóbora é bom para, acho que é próstata. Eu falei, então traz aí, amor, vamos comer semente. Comi um monte de semente de abóbora. Deixa eu te perguntar, você sabe quantas abóboras vai nascer dessa semente que eu comi? Nenhuma. Nunca mais. Nunca mais. Você pode imaginar a loucura que é isso? Agora, tudo que você gasta com coisas inúteis entrega resultados inúteis. Somente o dinheiro que você planta é o dinheiro que te enriquece. Somente o dinheiro que você planta é o dinheiro que te enriquece. Então não esquece disso aqui, queridos, de acordo com Coríntios, o que a gente aprendeu hoje? Todo o dinheiro que chega para você, parte é pão e parte é semente. Todo o dinheiro que chega na sua mão, parte é pão, pode comer, devora, e parte é semente. Você precisa devolver. E outro grande critério e princípio da multiplicação é esse próximo. Coloque sua semente no ambiente certo. Coloque sua semente no ambiente certo. A multiplicação, ela tem tudo a ver com esse critério. Somente uma semente plantada é uma semente boa. Você não pode guardar a semente, você não pode usar a semente para outra coisa, você tem que plantar. Semente tem que ser plantada. Olha o que a palavra de Deus fala agora, Mateus descrevendo a operação lá, a multiplicação dos pães. Mateus escreveu assim: exclamaram eles, nós temos somente 5 pães e 2 peixes. Olha o que Jesus responde: tragam isso para mim. Tem um lugar certo para você colocar a sua semente. Tem um lugar compatível com a multiplicação. Tem um lugar que tem os nutrientes do sobrenatural ou do natural que vai gerar o milagre da multiplicação. Eu acho muito interessante essa frase, tragam isso para mim. E foi o que fizeram, levaram para Jesus, colocaram aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes na mão, no lugar certo, no lugar onde a semente pode multiplicar. Outra história que me chama a atenção na Bíblia é a história de Elias com a viúva de Sarepta. Essa mulher, essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 17. Diz assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei, olha essa palavra, ordenei, a uma viúva daquele lugar que forneça comida. Que lhe forneça comida. E ele foi, Elias. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Eu acho que quando Elias ouviu essa resposta, ele pensou: eu acho que eu errei o endereço, coloquei o endereço errado no Waze, porque trouxe numa viúva, Deus falou que era uma viúva que ia me sustentar. Elias deve ter pensado, é uma viúva recém-viúva, de um cara milionário,
e ela vai cuidar de mim. Mas a verdade é que o endereço estava certo mesmo, ele confirmou. E olha o que ele responde para ela. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Parece que foram as mesmas palavras que Jesus disse: traga isso para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. É interessante. Traga, coloque no ambiente certo, no ambiente profético certo. Coloque a sua semente num ambiente correto para ela gerar a multiplicação. E eu acho interessante que o texto começa dizendo que Deus ordenou uma viúva. E eu imagino que essa viúva, quando Elias chegou, ela estava totalmente desinformada, não tinha recebido ordem nenhuma. Eu acho que o e-mail não chegou, o WhatsApp travou, não chegou nada para ela, porque ela estava totalmente despreparada, nem sabia que o cara ia chegar. E eu pergunto, quando foi que Deus ordenou para essa viúva sustentar? Sabe quando foi? Quando Elias disse: traga para mim. Quando o profético foi liberado. Quando o profético foi liberado e ela entendeu que era uma ordem do Senhor. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus sobre o que fazer com a sua semente. Você fala: pastor, e hoje qual é a palavra profética? Olha, a palavra profética continua sendo a mesma. A palavra de Deus. Não é o Elias, não é o Sabá, não é Eibe, é a palavra profética do Senhor para a sua vida, e está revelado na palavra. E onde está? Malaquias, no capítulo 3, está repetindo a mesma palavra, o mesmo verbo, trazer. Olha o que ele diz: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Amém? Tem alguém aqui para receber isso? Tem alguém que ainda acredita nessa força profética da palavra de Deus? Tem alguém que acredita que a palavra de Deus é viva e eficaz e é poderosa, e que ela não volta vazia, e que quando você crê e obedece, ela gera o resultado que ela está prometendo, porque isso é verdade, Deus é mentiroso. Tem alguém que ainda crê nisso? Ou você é um crente moderno? Não acredito mais nisso, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra profética é essa: eu abrirei a janela do céu. Tragam, coloque no lugar certo, no ambiente certo, na mão da pessoa certa, que o resultado multiplicador é esse aqui, Eu abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar para guardar. Não vai ter lugar para guardar. Não vai ter lugar para guardar. Não vai ter lugar. Alguém recebe isso? Não vai ter lugar para guardar. Eu creio nisso. Quantas vezes eu falei: amor, onde a gente põe isso, amor? Tem que comprar outro freezer, amor. É tanto do açaí, amor. É tanto do tambaqui que esse pessoal não para de mandar, amor. Coloque o dinheiro no ambiente correto para ele multiplicar. Coloque a semente nas mãos de quem tem o poder para fazer a multiplicação. E existem dois ambientes, natural e sobrenatural. O primeiro é um ambiente do reino de Deus, que você tem que colocar a sua semente. É no sobrenatural. No ambiente do reino e do sobrenatural. Onde é isso? É em tudo que Deus mandar. É em todo lugar que Deus mandar você colocar a sua semente. Ele mandou a semente e Ele vai mandar tanta semente quanto você quiser. Mas para plantar. Isso fala de dízimo, fala de oferta, fala de doações, fala de ajudar os pobres, de fazer missões, todo tipo de contribuição, financiar o reino de Deus e promover
o cumprimento do propósito da sua igreja local, onde Deus mandar, aquilo que está escrito na palavra Logos, aquilo que está escrito no Logos, e aquilo que Deus falar no Rema, aqui dentro de você. Você tem que obedecer. Senhor, aqui está a semente, onde é para colocar essa semente? E você sabe outro lugar que faz com que o seu dinheiro gire, né? Além do ambiente do sobrenatural? Porque você precisa envolver o sobrenatural na multiplicação da sua prosperidade financeira. Eu creio demais nisso. Eu preciso envolver Deus e o sobrenatural na minha multiplicação financeira. Mas o segundo ambiente é no mercado financeiro, do juro composto. Nós precisamos acessar isso. Sabe, queridos, isso daí dá retorno. Isso é o milho que você planta que vai gerar espiga. Porque o dinheiro que você não come é o dinheiro que você vai ver a multiplicação acontecendo. Então fala de aplicação, de empreendedorismo, de negociar, de fazer os investimentos, de fazer negócios. Estava conversando hoje com um irmão que ele falou, cara, eu até abandonei minha profissão, porque eu acessei agora um negócio que está me dando muito mais dinheiro. E Deus te constituiu para você ser um homem próspero, uma mulher próspera, para você financiar o reino de Deus, para você financiar avivamento, para ter ampla suficiência na sua casa e para fazer transbordo. E você precisa fazer o quê? Empreender, investir. São coisas tão básicas. Renda fixa, renda variável, tesouro direto, CDB, LCA, LCI. Coisa que qualquer criança de 5 anos pode aprender a fazer. Simples. Colocar. Pastor, mas tem na Bíblia isso? Quando Jesus conta a história da parábola dos talentos, 3 caras. A Bíblia diz que ele deu talento para um, ele saiu a negociar e dobrou a grana dele. Deu para o segundo, a Bíblia diz que ele saiu imediatamente a negociar e dobrou o dinheiro dele. Aí ele deu para o terceiro preguiçoso, medroso, sem criatividade, enterrou o talento. O primeiro e o segundo foram elogiados, parabéns, muito bem, servo bom, inteligente, fiel. O terceiro levou uma bronca, e olha que não era o Sabá que estava pregando. Mateus 25, 27, ele disse assim, meu amigo, até cara de pau mesmo, hein? Que falta de inteligência. Ele disse, você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juro. Existem operadoras financeiras que você pode colocar seu dinheiro lá, o seu milho lá, para ela gerar dinheiro. Você precisa, quanto mais você acessa informações do mercado financeiro, mais chance você tem de prosperar financeiramente. E aí eu falo, ainda bem que aquele garoto, e ainda bem que aquela viúva não comeu a semente. Eles não só não comeram, mas trouxeram para o ambiente correto. Sabe, aquilo que é para ser plantado não pode ser comido. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos nas mãos daquele garoto, era só um lanche para um garoto. Mas aquela semente no ambiente certo, nas mãos certas, se tornou algo poderosamente, exponencialmente multiplicado, que sustentou por um dia inteiro uma multidão de 5.000. E de acordo com o relato bíblico, precisava de muito dinheiro. Ah, pastor, mas é pouco. Meu amigo, tem muita gente falando, pastor, meu dízimo é pouco, não vai fazer diferença, não vai nem fazer falta. Para a igreja não, para Deus também não, mas para você vai fazer, porque é o seu milho, planta, para você ter retorno. Isso é bíblico. 5 pães e 2 peixinhos na mão de um garoto, era só 5 pães e 2 peixinhos, alimentava um garoto. Mas na mão de Jesus virou uma abundante refeição para 5.000 pessoas. Ainda sobrou 12 cestos de dividendo. E os especialistas dizem, né, que não é que é sobra, tem gente que fala assim, é babujo, é gente que comeu e tirou da boca. Não, sobra significa assim, pão e peixe que ninguém deu conta de comer, lá fresquinho, bonzinho.
Os especialistas dizem que Jesus mandou entregar para o garoto. Porque é assim. A multiplicação volta para quem semeou. Agora, deixa eu te dizer algo muito importante. Um punhado de farinha, num jarro e um pouquinho de azeite no jarro, só dava comida para uma mãe viúva e um garotinho de um dia, para um dia. Mas na mão de alguém que é o ambiente certo para a sua semente ir, ela gera resultados poderosos. Olha o que aconteceu. 1 Reis. Ele foi e fez conforme Elias, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na sua vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a ordem, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Tem alguém que crê nisso aqui? Você acredita nisso, irmão? Eu acredito na Bíblia. Eu creio que o Deus da viúva de Sarepta é o Deus que nós servimos. E Ele é real, Ele está vivo aqui nos nossos dias. Deixa eu te dizer algo muito importante, antes da gente finalizar. Verdades que eu tenho aprendido sobre multiplicação financeira. Primeiro, é preciso Deus ter algo nas mãos para fazer o milagre da multiplicação. Deus precisa ter algo nas mãos, tá? Para fazer o milagre da multiplicação. É uma necessidade, não de Deus, sua. Eu sei que muitas pessoas vêm falando assim: pastor, ora por mim, para Deus multiplicar minhas finanças, para Deus melhorar minha situação financeira. E eu oro com todo amor. Gente que vai para o tempo sozinho com Deus e fala: Senhor, multiplica, Senhor, multiplica. E pode orar? Pode. E eu penso que quando nós estamos orando, Senhor, multiplica, Ele fala: sim, meu filho, tudo que eu quero é multiplicar, me dá semente, põe aqui na minha mão. Aí você fala: eu comi. Como é que eu vou multiplicar? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não tem roça, não tem multiplicação. Isso é fato. Outra coisa que eu tenho aprendido: quem semeia na crise não experimentará a crise. A crise tem sido a desculpa para muita gente. Pastor, estou em crise, a situação, pandemia. A pandemia já passou não sei quanto tempo, mas todo mundo: pandemia, pastor. Deus entende. A escolha é sua, o comportamento é seu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho aprendido isso: quem semeia na crise não experimentará a crise. Vá falar com o garotinho, vá falar com a viúva de Sarepta, e você vai ver que isso é uma realidade. Outra coisa que eu tenho aprendido: uma oferta na crise pode transformar sua casa em um lugar de milagre. Tem um testemunho dessa viúva no YouTube, vai lá ler, vai lá ouvir. Ela semeou na crise e ela trouxe um milagre para a sua casa. Outra coisa que eu tenho aprendido: quanto menos temos, mais nós necessitamos dar. É exatamente nesse ambiente da escassez que eu tenho que ser super cuidadoso com o plantio. É nessa hora que eu tenho que devolver, trazer para o ambiente certo, para que comece a startar um processo de multiplicação. Por isso que quanto menos eu tenho, mais eu preciso dar. Isso é uma verdade bíblica. Nenhum lugar na Bíblia Deus dispensa os pobres de semear. A viuvinha, Jesus estava na primeira fila lá, ele viu ela trazer as 2 últimas moedinhas, tudo que ela tinha. Ele não falou: ei, moça, você está proibida, não pode não, a sua condição não permite, você não está numa situação favorável, você está em crise, filha, como é que você vai fazer uma loucura dessa financeira? Pelo contrário, ele: parabéns, essa daqui entendeu a inteligência financeira, porque é semeando que se colhe. Vocês pegaram, irmão? Outra coisa muito importante para entender: depois da criação, tudo que vier a existir é a partir de uma semente. Depois que Deus criou o mundo, existe uma lei, a lei da semeadura. A única exceção foi Jesus, homem, que foi o único depois da criação que passou a existir sem uma semente. Mas para Deus multiplicar um outro ser humano, Ele precisa de uma semente plantada,
para que um outro ser humano venha existir. A única exceção foi Jesus. Depois da criação, não tem mais esse negócio. Jesus não chegou lá para a multidão e disse: haja pão, haja peixe. Ele não disse isso. Elias não disse isso. Haja óleo, haja. Não. Ele disse: traga-me uma semente. Traga-me uma semente. Porque depois da criação, essa é a regra. E, finalmente, faça reservas para fazer aplicações. Sabe, o mercado financeiro está esperando a sua semente para devolver mais semente para você. Aprenda sobre isso. Aprenda sobre como investir. Aprenda como gerir o seu dinheiro. Não coma a semente pensando que é pão. Amém, queridos? Vocês pegaram? Entenderam? Eu quero dizer que, mesmo que não pareça, eu amo vocês. Tá? Por isso que eu estou dizendo tudo isso. Porque eu quero ver vocês acessando o padrão do reino de Deus nessa área financeira. Toma nota dessa última frase. Se em seus planos financeiros não consta colocar seu dinheiro no ambiente certo, então você não está planejando multiplicar. Você tem que fazer reserva e colocar no lugar certo, colocar no ambiente certo, nas mãos certas, trazer, leva, aplica. Você sabe que tem um salmo que todo mundo gosta, sabe qual é? Que o Senhor dá aos seus enquanto ele dorme. É o versículo predileto do preguiçoso. O Senhor dá aos seus enquanto ele dorme. Sabe o que esse versículo está falando na minha interpretação? Está falando de renda passiva. É quando você semeia que você pode dormir. Que aí a sua roça, o seu plantio está produzindo. Aí você pode dormir. Que aí o Senhor dá aos seus, Ele dá o crescimento, Ele faz o milagre da multiplicação enquanto você dorme. Agora, não plante nada, vá dormir, para você ver o que vai acontecer. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.